Você está no City Extra Português Podcast e esse é o City em Foco, o seu resumo semanal de notícias do Manchester City. Eu sou Enzo Krieger, sou seu apresentador e vamos juntos conferir as novidades do time azul de Manchester. Esse episódio é patrocinado pela The Citizens Brasil, a torcida oficial do clube em terras brasileiras. Se você quer participar da maior torcida da América Latina do Manchester City, faça parte já da The Citizens Brasil. E nessa semana, o City jogou uma só vez no fim de semana contra o Nottingham Forest e perdeu. Uma semana de folga após a eliminação na UEFA Champions League, semana de mata-mata de Champions sem o City, coisa estranha, incomum, mas aconteceu nesse ano. O City perdeu para o Real Madrid no confronto do play-off das oitavas de final e foi a Nottingham enfrentar o Forest no City Ground e perdeu por 1-0. Uma partida frustrante, o gol de Callum Hudson-Odoi foi um balde de água fria num jogo já ruim do City. O City não é um time ruim, o elenco é bom, jogadores são bons, mas o time é inconsistente e por vezes joga mal. Essa foi uma dessas partidas, outro cenário do que é a temporada 2024-2025 do clube. O time é inconsistente, não consegue manter o nível uma vez que o pega e está sempre oscilando. Às vezes você acha que o time já jogou a pior partida e vai lá e consegue piorar na próxima. É complicado de dizer o que acontece, mas são coisas que só o futebol consegue nos mostrar. Manchester City foi a campo e o 0-0 parecia que ia ser um resultado até justo, mas o Nottingham Forest conseguiu aproveitar e fazer um gol para punir o Manchester City e abrir uma vantagem de 4 pontos na tabela. Lembrando que o Nottingham Forest é o terceiro colocado e o City, antes de entrar em campo, era o quarto. Foi ultrapassado pelo Chelsea, agora o quinto, com 49 pontos. E o time azul de Manchester segue na quinta posição com 47 pontos. Pode ser igualado pelo Newcastle, que joga na segunda-feira contra o West Ham. O Newcastle atualmente tem 44. E ali o bololô, né? Brighton com 46, Aston Villa com 45, Bournemouth com 44, o Newcastle, como eu disse, com 44, Fulham com 42, e aí já é o 10º colocado. O Fulham é o 10º colocado, e essa é a distância que pode definir a temporada do City como tragédia ou sucesso, se eventualmente conseguir se classificar à UEFA Champions League da próxima época. Mas sobre o jogo, o City não criou nada. O primeiro chute ao gol foi aos 42 minutos com Jeremy Doku, um chute de longe, rasteiro, fraco, fácil para a defesa do goleiro Matt Sells, que é um dos melhores da liga. E o City não conseguiu ser efetivo, não conseguiu entregar chances a Erling Haaland. O norueguês teve só 2 oportunidades na partida. Um erro do Chris Wood, atacante do Nottingham Forest, que apareceu na intermediária defensiva e acabou perdendo a bola para o Haaland. A outra, o Haaland recebeu um toque na entrada da área, foi chutar de primeira e mandou o Mostela Putórios Furos. O furão. Furou, errou, acontece nas melhores famílias. E basicamente foi isso que o City produziu. No segundo tempo entraram De Bruyne, Marmoush e não conseguiram dar mais ofensividade ao time. Ficou preso, o City não conseguia fazer nada. E o único chute ao gol na segunda etapa foi justamente uma cobrança de falta do belga camisa 17, que tem que jogar, né, gente? O De Bruyne tem que jogar, não tem essa de ficar no banco, condição física, tá todo mundo abaixo. E o De Bruyne abaixo continua sendo o melhor do clube. Portanto, ele tem que jogar, é simples, ponto final. E não dá para deixar um jogador que cria tantas oportunidades, que dá um poder mais incisivo ao time de fora do elenco, de fora do time que começa os jogos. Jogo frustrante. Ederson fez um milagre, uma defesa praticamente muito difícil de fazer. Diria que em 8 de 10 oportunidades aquele chute não é defendido. E isso por goleiro de elite. Mas o chute fácil, a bola no canto dele, acabou tomando o gol. Uma defesa que era para ser feita, a difícil ele faz, a fácil ele não consegue. Portanto, o City perde, frustrante demais. Era para ser um 0-0 realmente, o 0-0 era um resultado justo,
Mas a vitória também não é injusta. O Forest produziu mais e mereceu ganhar. Controlou o City, anulou o City. A marcação foi maravilhosa. Falando em maravilhoso, o Murilo fez um jogaço e contiveram o ataque do City, que é o segundo melhor da competição, e está empatado em segundo agora com o Chelsea com 53 gols. O melhor é do líder Liverpool com 69. Com essa derrota, Pep Guardiola agora perdeu 9 de 28 jogos da Premier League nesta temporada, marca que iguala o maior total de derrotas dele em uma única campanha de liga. Foram 9 com o City em 2019-20, na temporada completa. Estatística do Stats do Foot. Mais números, o City perdeu 15 dos 30 jogos mais recentes em todas as competições, 50%. Nas 169 partidas anteriores a esse período, um recorte que ia até dezembro de 2021, para vocês terem uma noção, o City havia perdido 15, ou seja, perdeu 15 nas últimas 30, antes perdeu 15 em 169, 8,8%. O aproveitamento caiu um pouco, né? Quem nos traz a informação é Simon Patkowski. E a temporada, gente, é levantar a cabeça, seguir em frente. Semana que vem só um jogo de novo, outra folga por causa de Champions League. City foi eliminado e não joga, reforçando. Enfrentaremos o Brighton dessa vez dentro de casa. Lembrando que o Brighton foi um jogo, outra vez, que frustrou as expectativas dos torcedores, até porque o City ganhava a partida faltando 10 minutos e conseguiu tomar a virada. E vamos agora para as notícias da semana. Começando por uma informação exclusiva do City Extra português, apuração feita por mim, Enzo Krieger, e publicada no site da Inglaterra, o City Extra. Fernandinho recebeu um convite de Pep Guardiola para se juntar à comissão técnica do time principal do Manchester City. A proposta foi formalizada pelo diretor esportivo Tishki Begiristan. Você gostaria de ter o Fernandinho de novo no clube? Para mim, a decisão vai do coração e é claro, porque o Fernandinho é uma lenda. Nathan Ake passou por uma cirurgia no pé fraturado e estará fora por 10 ou 11 semanas, confirmou Pep Guardiola. Vamos à fala do zagueiro holandês. Abre aspas. Esta temporada tem sido muito frustrante para mim, mas agora fiz uma cirurgia bem sucedida em uma fratura no meu pé que estava me incomodando há meses e estou olhando positivamente para o futuro. Vou descansar e me recuperar agora. Até breve, Citizens, e obrigado pelo seu apoio. Fecha aspas. Vamos para as aspas de Pep Guardiola. Quando se vai para uma cirurgia, é porque algo errado aconteceu, mas o importante é que está feito. Ele sofreu muito nessa temporada com problemas nos pés, e isso aconteceu. Pep Guardiola, portanto, sem outro zagueiro, lembrando que John Stones e Manuel Akanji estão fora também por um longo período. Além deles, Rodri também, já de longa data, com uma lesão ligamentar no joelho, é desfalque. Durante essa semana, o City divulgou o vencedor do prêmio de jogador do mês de fevereiro do clube, Abdulkadir Kusanov. E eu aproveito aqui para falar sobre o jogo dele contra o Forest. Se a gente pode tirar algo de positivo, é o Kusanov. Ele melhora a cada jogo. E o Uzbek, inclusive, quebrou o recorde de mais votos da história do clube para vencer a premiação que o coroou como o melhor de fevereiro internamente. É um baita de um jogador, 33 milhões de libras ele custou, vindo do RC Lens, da França, e o futuro é bem empolgante. E reformulação de elenco já é pauta aqui no nosso podcast há um bom tempo. Vamos continuar com ela, porque Hugo Viana está começando a perceber como ele pode moldar o City para a próxima época, e Francisco Trincão, do Sporting, é do agrado dele. O contrato do jogador de 25 anos vai até 2027 e o próprio Sporting já manifestou a intenção de renovar esse acordo. A informação é da Bola PT, Jornal de Portugal. As negociações com o Rodri sobre um novo contrato no City estavam em andamento antes de o espanhol lesionar o joelho no ano passado. As negociações com Rúben Dias sobre um novo contrato estão suspensas. Isso porque o City se concentrou em reforçar o elenco em janeiro
e renovar os termos de Erling Haaland. O Central, no entanto, espera renovar o negócio com o clube. E o contrato e o futuro de Bernardo Silva são tratados ano a ano devido a desejos anteriores de sair de Manchester. Quem nos traz essa notícia é Sam Lee. Mais sobre a reformulação. Fontes no City têm informado reservadamente que a próxima janela de transferências pode ser o fim da carreira de Jack Grealish no clube, via Mail Sport. Sobre o Grealish, ele causou polêmica essa semana. Os jogadores tiveram folga e o Grealish foi para um pub. Lá, ele pagou 500 libras em bebidas para todos. Isso em Newcastle, enquanto visitava o amigo Richard Logan, que também é irmão de Jordan Pickford. Depois que a notícia de que o atacante do City estava na cidade se espalhou, o pub North Piddick Social Club em Washington se encheu, o que levou o Grealish a sair, mas somente depois que ele tirou um tempo para conversar com os moradores locais, posar em fotos e pagar as bebidas de todos. Vamos à fala de um fã não identificado, abre aspas. Um cara muito legal. Nada era problema para ele, ficava conversando com os moradores locais e feliz em tirar fotos. Mas quando ele pagava as bebidas de todos, isso era incrível. Ele não precisava, mas pagou e mostrou muita classe e generosidade. Fecha aspas. Informação, mais uma vez, é do Mail Sport. Voltando para a reformulação do elenco, o City continua interessado em contratar Florian Wirtz neste ano, enquanto Bayern de Munique e Real Madrid querem fazer uma jogada em 2026. Isso quando uma possível cláusula de liberação pode entrar em vigor devido a uma extensão de contrato com o Bayer Leverkusen, segundo Christian Falk. Fabrício Romano traz a notícia que o City fechou um acordo em princípio com o Hibernian para a transferência do talentoso goleiro Ben Vickery, de 16 anos. O negócio está quase fechado e pronto para ser assinado. Outra contratação para a base. Sami Mokbel diz que o City move-se para fechar uma transferência para o ponta do Leicester City, Jeremy Monga, de 15 anos. É provável que esse acordo precise passar por um processo judicial. Isso é claro por conta da menoridade do jogador. Seleção brasileira. Ederson e Savinho foram convocados. O Brasil enfrenta Colômbia e Argentina nas eliminatórias da Copa. A pauta agora é a reforma do Etihad Stadium. O City anunciou uma colaboração com o Radisson Hotel Group para o hotel de 401 quartos conectados ao Etihad Stadium, cuja inauguração está prevista para o final de 2026. O Hotel 4 Estrelas será conhecido como The Medlock. Simon Baczkowski complementa informando que a expansão da arquibancada norte do Etihad Stadium estará pronta para ser inaugurada em janeiro de 2026, desde que tudo continue conforme o planejado, de acordo com o chefe de operações do City, Danny Wilson. Camisas, vendas. Cláudio Echeverri continua a disparar na loja do clube. O nome e o número 30 lideram as vendas nos dias mais recentes, à frente de outras contratações de janeiro e nomes, estrelas, como Erling Haaland e Rodri, de acordo com o diário AS. Se o City foi eliminado da UEFA Champions League, na UEFA Youth League Champions para os jogadores sub-19, o City está arrasando e passou para as quartas de final da competição com uma vitória fora de casa por 2-1 sobre o Hoffenheim. Os gols foram de Matty Warhurst e Regan Heskey. Os meninos da base enfrentarão o AZ Alkmaar sub-19 na Holanda pelas quartas de final do torneio. O time holandês venceu o Real Madrid sub-19 na Espanha por 2-0. Falando em Real Madrid, isso me faz lembrar o jogo que o City fez. E olha, tá voltando muito na mente isso aí. Pô, vamos parar, mas não, temos que dar informação. Isso porque o City suspendeu 354 contas nesta temporada por venda de ingressos. 154 foram por conta desse jogo contra o Real Madrid na Champions. 165 contas foram proibidas de comprar ingressos, enquanto 223 contas são monitoradas de perto.
No mês passado, o Manchester Evening News pediu detalhes sobre os processos de revenda de ingressos e uma análise dos critérios de vendas para o jogo no Etihad contra o Real. O clube se recusou a oferecer informações. O City disse que qualquer fã que violasse os termos de compra de ingresso receberia um banimento do estádio. O Real Madrid proibiu fãs que não fossem membros oficiais do clube de entrar no setor visitante do Manchester City no mês passado, o que fez com que um grande número de não-membros do time espanhol comprasse ingressos em áreas de origem ilegal. Dadas as restrições do Real, os torcedores não puderam ser movidos para a área viajante, então alguns foram expulsos durante a partida. Sobre as polêmicas de ingressos, o City diz que qualquer parceiro de revenda oficial que não cumpra os termos do próprio contrato com o clube corre o risco de rescisão contratual. O time também disse que o City Matters emitiu cartas de cessar e desistir para sites fraudulentos que alegavam vender ingressos legítimos. O compilado do relatório é de Joe Bray, do Manchester Evening News. E vamos agora para ela que não pode faltar, já é tradição, a curiosidade da semana. E dessa vez vamos celebrar o Dia Internacional das Mulheres falando sobre o Manchester City Women. O time começou como Manchester City Ladies Football Club, formada em novembro de 1988. Em janeiro de 2014, o clube foi relançado com uma pequena mudança de nome para Manchester City Women's Football Club. O time conquistou uma Superliga Feminina, 3 FA Cups femininas e 4 Copas da Liga femininas. E a grande estrela do elenco atualmente é a jamaicana Khadija Bunny Shaw, que selou a vaga das nossas meninas nas semifinais da FA Cup desta temporada contra o Aston Villa neste domingo, dia que eu gravo o podcast. O City enfrentará nas semifinais da competição o Manchester United. Então, se você quer emoção de derby, quer ver o City ganhar mais um jogo, já sabe, apoie as nossas meninas. E para você, nossa ouvinte, mulher, eu desejo um feliz Dia Internacional das Mulheres, atrasado, mas é de coração. Por hoje, gente, o episódio fica por aqui. Um grande abraço do Krieger e você já sabe, nos vemos semana que vem. Sempre começamos a semana juntos com o melhor do Manchester City. Grande abraço, um beijo e fui!